Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém. Jó 42, versículo de 1 a 5 diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: Quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: Agora escute, eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Como é bom ouvir a voz de Deus. E como é ouvir a voz de Deus? A frase que eu mais escuto, a pergunta que eu mais escuto é: pastora, Deus fala mesmo? Como é ouvir a voz de Deus? Eu acabei de ler um diálogo de Jó com Deus. A gente não sabe qual foi a maneira que Deus se manifestou falando com ele, mas a Bíblia deixa para nós aqui esse diálogo no momento em que Jó já era o final de todo o sofrimento. E em meio ao sofrimento, ele diz: os meus ouvidos tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó reconheceu a voz de Deus em meio ao sofrimento. E como eu faço para reconhecer a voz de Deus? Quando eu estava grávida da Valentina, era uma coisa incrível. Porque quando o pastor começava a falar com ela, na minha barriga, era uma coisa. Ela dançava para lá e para cá, ela pulava para lá e para cá. Como ela ficava agitada, como ela interagia com ele. E aí quando ela nasceu, nos primeiros minutos de vida, enquanto ela estava lá dando grito de vida, chorando, o pastor chamou: Valentina. Como ele fazia. E ela parou de chorar na hora. Ela reconheceu a voz do pai que conversava com ela dentro da barriga. É um relacionamento. Eu reconheço a voz quando eu me relaciono. O reconhecimento vem por meio do relacionamento. Olha o que diz João, capítulo 10, versículo 14 e 15. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Agora lá no versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Pastora, como Deus fala? Deus fala através da palavra dele, que é a vontade dele para mim e para você. Onde mais? Por meio dos louvores. Onde mais? Por meio de pessoas, através das pregações. Onde mais? Por meio dos testemunhos lidos, experiências vividas de milagres, de histórias de transformação. Por onde mais, pastora? Através de sonhos. Onde mais? No coração. Porque às vezes as pessoas acham que a gente ouve Deus falando, mas Deus fala no nosso coração. Sabe quando você está chegando, você estaciona o carro, você fala: Deus, hoje eu vou desistir, já estou te avisando. Aí começa o cântico aqui: não desista, não pare. Você fala: Deus falou com você. Você já tem a palavra, gente. É assim que Deus fala. Você chega querendo abandonar tudo, você chega querendo desistir, você chega querendo, chorando por um socorro, uma decisão, uma resposta. E ela está em meus louvores, ela está na palavra. Uma palavra é a resposta que você precisa. Porque você orou no seu carro, você orou na sua casa, você pediu para Ele. E Ele está falando o tempo todo. É assim que Deus fala no nosso coração. É aquela palavra que vem de encontro e que traz a paz. É aquela palavra que vem, que você fala: é para mim. Deus estava falando comigo no culto. Pastora, você pregou só para mim. É Deus falando com você.
É assim que Deus fala comigo, é assim que Deus fala com a gente, no coração. Mas na Bíblia, a gente vê Deus falando de várias maneiras. Deus falou com Moisés através do fogo, da sarça. Deus falou com Elias através de uma brisa suave. Deus falou com Samuel, audível, Samuel. E chamou Samuel. Deus falou com José por meio de sonho. Deus, ele está falando o tempo todo. A Bíblia diz que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. E eu quero falar aqui para você nunca mais se esquecer de 4 perfis. 4 perfis de pessoas que têm dificuldade em ouvir a voz de Deus. E Deus vai falar com você, se você se encaixa em alguma delas. O primeiro perfil são as pessoas, os que não sabem ouvir. É aquela pessoa que só fala. Ela está o tempo todo conversando com Deus. Ela ora, ela ora, ela ora, ela pede, ela pede, ela pede, ela murmura, ela conversa, ela fala, e ela fala, e ela fala, e passa o momento dela da oração, ela levanta, vai trabalhar, se desconecta, e só lá quando ela vai dormir, ela fala: Senhor, muito obrigada por esse dia, em nome de Jesus, amém. Ela só falou. Ela está falando, mas ela não para ouvir, porque é um relacionamento. Um relacionamento é o quê? É uma via de mão dupla. Eu falo e eu ouço. Quando há um desequilíbrio, um só está falando, o outro só está ouvindo. Deus está falando com a gente o tempo todo. E aí você fala: Deus não me responde, Deus não está falando comigo. Porque você só está falando o tempo todo. Você está falando o tempo todo. Estava comentando com o pastor. Eu sempre, desde que eu me converti, eu oro ao Senhor. Mas quando alguém vem orar por mim, eu não sou boba nem nada. Eu paro de falar. E eu concordo com a oração. Eu quero ouvir, eu quero ouvir. Porque as respostas de Deus estão na oração de uma outra pessoa. A direção, uma profecia, se estiver dentro do plano de Deus. Mas às vezes a gente tem um hábito. Às vezes eu vou orar para alguém, essa pessoa começa a orar junto. E ela faz uma outra oração. Aí você fala: irmã, você ouviu? Em nome de Jesus, amém. Aí a pessoa pergunta: que a pastora orou por você? Você fala: não sei, eu estava orando. Porque ela está tão acostumada a falar. Não é errado conversar, gente. Glória a Deus que a gente conversa com o nosso Pai. Estamos conversando com a melhor pessoa do mundo. Mas a gente precisa parar para escutar o que Ele está falando para nós. É um relacionamento. A gente fala e Ele responde. Às vezes eu estou orando, lavando louça. E eu paro. Deus está falando comigo. O Encorajadas inteiro foi na cozinha. Todas as vezes eu parava e o pastor chegava lá e eu estava: Deus falou comigo o negócio agora que você não acredita. Por quê? Porque eu estou concentrada, eu estou fazendo comida, eu estou picando a cebola, eu estou em sintonia, estou em oração. Deus está falando o tempo todo. Então, primeiro perfil é os que não sabem ouvir. E para você saber como ouvir, primeiro você precisa aprender a escutar. Dá espaço para Deus falar com você. Fique em silêncio um pouquinho, amém? Segundo perfil, os que não querem ouvir. Uma das estratégias do diabo é tirar de nós o desejo de ouvirmos ao Senhor. Então ele cria algumas resistências dentro de nós, algumas barreiras. Então a pessoa não quer, ela não quer ir na igreja, ela não quer ouvir louvor, ela não quer. Ela não quer ser exortada, ela não quer, ela tem medo. Medo de ter que renunciar, medo de ter que mudar, medo do desconhecido, né, da correção. Então ela cria um monte de barreira. A gente tinha isso aqui quando nós abrimos a igreja, dos maridos, que as mulheres foram primeiro. E os maridos, a mulher chegava e ele... Fala não quero ouvir, não quero falar. Não. Mas criou uma resistência. Mas eu tenho uma boa notícia para você que tem resistência, ou que tem alguém perto que tem resistência, que toda resistência queima um dia. Não tem uma resistência que não queimou até hoje. Todos os maridos estão na presença do Senhor para a glória dele. A resistência ela queima, uma hora ou outra
a resistência, ela queima. Mas muitas pessoas não querem ouvir o que Deus tem a dizer. Então, você começa a perceber que existe uma diferença entre o ouvir e o escutar. Você pode sair daqui e ouvir o culto inteiro e não escutar nada. Porque você ouve uma coisa mecânica. Deus criou audição. Então a gente ouve, vai chegando, vai chegando. Agora, quando eu escuto, eu dou atenção ao que tem chegado aos meus ouvidos. Então eu medito, eu mastigo com o ouvido. Eu começo a digerir aquilo que está chegando no meu ouvido e começo a levar ele lá para o meu coração. Isso é escutar. Ouvir, todo ouvido ouve. Mas escutar, nem todo ouvido escuta. Então toda resistência uma hora queima. Mas tem pessoas que têm resistência. Tem pessoas que não querem porque o diabo cria barreira para isso. Qual é o terceiro perfil? Os que não têm tempo para ouvir. Agenda cheia, sem tempo para nada, para ninguém. Focado na carreira, focado nos estudos, focado na rede social. É gente muito ocupada para ouvir o que Deus tem a dizer. E eu me lembrei, enquanto escrevi essa mensagem, eu me lembrei que quando eu me converti de verdade, eu estava em São Paulo, eu estava trabalhando. Então assim, eu não perdi um culto, estava muito focada e eu orava muito para ser promovida no meu trabalho. E essa promoção chegou. E eu fiquei muito feliz, só que com a promoção vieram muitos trabalhos. Eu fiquei muito sobrecarregada. E eu lembro que o pastor ligava para mim: amor, você vai no culto hoje? Eu falei: hoje eu não vou porque eu tenho um monte de coisa para ler. Nossa, você não vai? Eu falo assim: não tem como que eu vou? Não era? Aí passava, e eu não perdia um culto, eu atravessava São Paulo de metrô. Depois eu andava mais uns 3 quarteirão no escuro para chegar na igreja. Porque eu não perdia, eu queria estar na casa do meu pai. Mas aí eu fiquei muito sobrecarregada. Eu perdi um dia, no outro dia, uma outra semana. E aí eu percebi que quando eu ia dormir, eu não conseguia nem falar o amém mais. Porque eu começava a orar e acordava no outro dia, falei: nossa, Senhor, me perdoa, nem amém eu falei. Mas aí me veio uma enfermidade, sem comer, sem pé nem cabeça, sem nada. Tipo, fiquei doente. Sem explicação médica. Deus mandou, Deus permitiu. Por que eu sei que foi Ele? Porque Ele me deitou por 3 meses olhando para o teto para falar para mim que os planos tinham mudado. Que era para eu largar tudo, casar e vir morar aqui. Eu estava muito ocupada. Como que eu ia dar atenção para uma coisa dessa? Eu ia repreender e expulsar no nome de Jesus, se eu ouvisse isso no meio do meu trabalho. Falo: Juliana, eu estou ouvindo uma voz do diabo falando para eu largar tudo. Sai para lá no nome de Jesus. Mas quando você está deitada, que você só tem a Bíblia, você tem só para ouvir, né? Porque nem ler eu conseguia. Eu ouvia a Bíblia, eu mal conseguia assistir televisão. 3 meses inclinada com a perna para cima. Por causa de um vazamento de líquor na espinha que ninguém achava o buraquinho. Em 3 meses, Deus me mostrou o plano dele. Era um momento em que eu estava muito disponível, 24 horas, para conversar, para ouvir, para bater um papo, para tudo. Tem coisa que a gente precisa parar para escutar. Se eu não tivesse parado, eu não estaria aqui. Então, às vezes, as distrações, às vezes a gente está muito ocupado, a gente está muito atarefado e a gente não dá atenção. A gente não tem tempo para ouvir Deus. Mas eu vou te dar uma notícia. Assim como aconteceu comigo, não estou falando que você vai ficar doente. Mas eu estou falando que Deus tem coisas para te dizer. Deus tem planos para te dar, direções para te dar. Para agora, a partir de hoje, dá um tempo para Ele te falar. Que não precise vir nada para você, separado por Ele. Presta atenção. Dá um tempinho, não apenas para conversar, mas principalmente para ouvir Deus. Às vezes você está reclamando que Ele não está falando, mas você que não está escutando. E o último, o quarto, os que se distraem ao ouvir.
É você que está em casa e você está distraído com os filhos. Você está no trabalho, você está distraído com o trabalho. Você está no culto e você... Eu foco. Eu não enxergo de perto, mas de longe. Visão de águia. Eu vejo quem está assim, ó. Está maior mover, uma pessoa está assim, ó. Distraído. Num pensamento, numa roupa, num cabelo. Olhando uma criança que está chorando. Distraído. É gente que se distrai. Perdeu a palavra. Deus acabou de trazer a resposta para você. Você olhou para o cabelo da outra. Acabou. Perdi, socorro. É ou não é? Vigia, fica atento. Você está na casa do Pai. A resposta está aqui. Não se distraia. Eu estava contando para o pastor, sangue de Jesus tem poder, pastora Josi. Eu não sei se você estudou Cabia hoje, mas eu estudei com a Valentina geografia. Os rios. Misericórdia, o que é isso? Ela fala assim, deixa eu ler. Mamãe, deixa eu ler. E aí você me explica. Só que enquanto ela está lendo, eu me distraio. O Davi me chama, puxa minha perna. Aí ela fala, me explica. Aí eu falo, Valen, deixa a mamãe ler. Eu leio, porque é assim, eu leio e eu explico. Amém? É assim que funciona. Porque não tem essa, eu não consigo ficar focada nela. O Davi não deixa. Mas quando eu estou focada lendo, eu já pego a ideia e ensino ela. Mas hoje ela foi mais assim... né? Ela quis, né? Não vou dizer que ela foi teimosa. Ela quis. E aí chegou uma hora que eu falei assim... ela falou assim, eu falei, Valentina, então assim, ó... Ela falou o contrário. Eu falei, eu vou ler... Não, como que eu falei? Eu falei que eu li... Eu já esqueci, gente. Peraí, eu falei para ela. Ela leu e eu não sabia explicar. Aí eu falei assim, então eu vou ler e vou explicar para você. Dela você, mas aí não tem graça. Se você ler e explicar, eu preciso ler e você explicar para mim. Eu falei, não, então não vai, não. Então você vai fazer, tchau. Mamãe, tá bom. É difícil a concentração. Tudo para tirar. Isso eu estou falando de uma prova de geografia. Imagina a palavra de Deus. Que muda a sua vida, que é a resposta, que é a direção que você está precisando para dar um start na sua vida. É aquilo que você tem buscado. Como é difícil a gente se concentrar, como é difícil a gente focar, como é difícil. Não se distraia na casa de Deus. Não se distraia no seu momento com Deus em casa. Não pega o celular, não faz nada. Fica com Ele, fica quietinho, fica ouvindo. A resposta, Deus está trazendo resposta o tempo todo. Esses dias nós estávamos, em nome de Jesus, enfrentando uma situação muito difícil. E eu lá, gente, fazendo comida. Eu só esperando. Por que estava acontecendo tudo aquilo? Não estava reclamando não, eu estava perguntando. O que aconteceu? Tem alguma coisa? Mas Deus, Ele só falta escrever para a gente. Ele fala, ó. E foi isso, é para fazer isso. Cheguei para Ele e falei, já sei. É isso. Faz sentido. Porque eu tô focada. Eu posso não estar num quarto ajoelhado o tempo todo, que eu não consigo fazer isso. Por causa das crianças, eu posso não estar na igreja 24 horas, porque eu também não consigo fazer isso. Mas eu posso ficar 24 horas em sintonia com meu Deus. Esperando a resposta, a direção, esperando o mimo, aquela palavra, você é especial, eu te amo, eu estou cuidando de você, não tenha medo, foca em mim, eu estou aqui. Deus está falando o tempo todo. Ezequiel 43, para a gente encerrar. Versículo 2 diz: e eis que do lado leste vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o som de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Quando eu aceitei Jesus de verdade como meu Senhor e Salvador, eu tive uma pessoa do meu lado, a Pri de São Paulo, e ela falava... Eu falava, como é ouvir a voz de Deus? Porque o que eu respondo hoje, eu perguntei lá atrás. E ela me disse, o exemplo da cachoeira. Eu nunca consigo falar sem dizer da cachoeira. Porque para mim é a maior representação da voz de Deus. Quando você está longe, você consegue ouvir de longe. Mas quando você vai se aproximando, perto de uma queda d'água, de uma cachoeira, o barulho é muito alto.
É exatamente assim, como o som de muitas águas. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você reconhece o barulho das águas, mais você reconhece quem é que está falando ao seu coração. Essa é a voz de Deus. Jeremias 33:3 diz: clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Clame, pergunta, fala, porque eu vou te responder. Tem resposta de Deus para você nessa noite, amém? Fecha os seus olhos. Senhor, obrigada, Deus, obrigada porque o Senhor nos ensina, Jesus. O Senhor nos ensina a olharmos para o Senhor. O Senhor está a todo momento falando com a gente, mas a gente às vezes está distraído, às vezes a gente está preocupado querendo te ouvir, e o Senhor já está falando. Ajuda-nos a aquietar a nossa alma e ouvir a tua voz no silêncio, ouvir a tua voz no vento, no fogo, ouvir a tua voz na tempestade, ouvir a tua voz no poço. Deus, ajuda-nos a termos a resposta certa, ajuda-nos a termos a direção certa, ajuda-nos a reconhecermos a sua voz, o teu caminho, a tua palavra. Obrigada porque o Senhor é Pai e o Senhor nos entende. Nós como pais entendemos muitas vezes quando os nossos filhos estão distraídos, estão desatentos, e a gente chama a atenção deles. É assim que o Senhor faz com a gente. Muitas vezes o Senhor chama a nossa atenção para que a gente volte os nossos olhos e ouça somente a tua voz. Obrigada por essa palavra. Nós sabemos que estamos clamando a um Deus que fala, não a um Deus que é mudo, mas um Deus que fala para aquele que quer ouvir. Segredos, tesouros escondidos que são trazidos à luz no momento certo. Por isso nós já te agradecemos por tudo, em teu nome, Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus.